Ceni, boa noite. Um prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro novamente, parabenizar por essa grande vitória aqui no Newton Santos, onde nós tivemos 2 tempos um pouco distintos. Um primeiro tempo onde o Bahia, pouco se viu hoje no Brasil um futebol tão bem jogado quanto esse Bahia, esses mesmos 45 minutos, mas no segundo tempo onde o Bahia ele sofreu um pouco mais. Como manter essa intensidade para os próximos jogos e não perder tanta intensidade de um tempo para o outro, sempre? Boa noite. Eu acho que, na verdade, não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente, enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias. Eu acho que é algo, às vezes, mais psicológico do que... Não foi que faltou força, não faltou competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma para jogar o mesmo jogo. Pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar para manter o jogo mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que com o passar do tempo eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais, como o Botafogo ataca muito, né, pelos lados, bola em profundidade, virada de jogo. Nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito. E mesmo assim nós sofremos o gol. Então o que nós precisamos melhorar é jogar o 0-0 do mesmo jeito que se joga 1-0. Isso é algo que a gente precisa crescer. Ceni, prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro, parabéns pelo trabalho. Eu não vou falar de jogo, eu quero falar de trabalho. A gente está notando que o Bahia tem um estilo próprio de jogar, com a sua cara, tem jogado muito bem, e o elenco, hoje é um elenco que você vê, a situação de hoje, saiu o Caio Alexandre, entrou o Carlos de Pena, que deu o passe, saiu o Tassiano, entrou o Rafael Ratão, fez o gol. Mas não só por hoje, tem jogos que o Biel entra e decide. Sim. Quer dizer, você tem um elenco hoje que você pode escolher para cada adversário o jogador ideal, a tática ideal. Queria que você falasse então do trabalho desse elenco que você tem e aonde esse Bahia almeja chegar nesse nível que está jogando. Bom, eu acho que é um elenco mais reforçado do que o ano passado, onde nós sofremos muito. Eu acho que muitas vezes você não tem a exata característica, por exemplo, nós não temos um Cauli na hora disso, mas a gente pode suprir com outras, de outra maneira, por exemplo, posicionamento hoje com o Biel, com o Ratão e Ademir, um time que contragolpeia mais, que tem mais velocidade, né? O Depena, como você falou, entra na posição do Everton Ribeiro e consegue fazer uma jogada que decide praticamente o jogo. Mais uma vez, assim como foi contra o Vitória, o banco entra e decide os 3 pontos para a gente. Então, assim, isso, logicamente, a gente agradece muito a estrutura que o Bahia tem hoje, e a gente fica sempre atento a tudo, ao mercado, mas hoje você tem algumas peças que podem manter o ritmo do jogo, apesar, né, vou falar novamente que nós precisamos conseguir por mais tempo jogar da mesma maneira, não por causa de um gol, seja a favor ou contra, a gente mudar um pouco o estilo de jogo, mas eu fico feliz principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pé em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo. Precisamos de ajustes, claro que precisamos, e onde dá para chegar, nós temos que chegar domingo em casa com o apoio do nosso torcedor e tentar vencer, e assim vai ser, semana a semana. É impossível dizer, eu acho que tem equipes ainda muito fortes no Campeonato Brasileiro, mas nós temos que começar quarta-feira, se preparar para chegar em domingo bem, e dentro da Fonte Nova é um time que tem conseguido bons resultados. Rogério, você mantém sua equipe titular pela 3ª vez, acredito que é a primeira vez nessa passagem pelo Bahia, 3ª vez da equipe titular. Queria que você falasse da importância de manter esse time titular por 3 rodadas, para a sequência da temporada, visando o que você quer, de entrosamento, e já aproveitando para falar também sobre sua escolha do Canu e o do Gabriel Xavier e não o Cuesta, por exemplo. De novo, não é uma crítica ao Canu, que inclusive vem muito bem aos jogos, mas a opção da manutenção dessa zaga titular. Bom, para mim, a manutenção se deve muito em função à velocidade do Botafogo, né? O Botafogo é um time que ataca muitas costas da última linha,
E o Canu, o Cuesta fez essa cirurgia, ficou alguns dias parado. Eu acho que o Canu, por merecimento até, eles fizeram 2 bons jogos, o time não foi vazado. E para esse jogo nós decidimos pela velocidade, em função muito dos 4, eu imaginei até que viria com os 4 atacantes, 4 jogadores de velocidade na frente, então nós escolhemos, nada que não possa, do próximo domingo, o Cuesta está de volta, vamos analisar a semana de trabalho, os 3 são super importantes para mim, todos que tem no elenco. A primeira parte da pergunta que você fez sobre... Manutenção por 3 jogos da equipe titular. Eu treinei essa semana 2 formações distintas, e através do treino, até você também, né, eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com 3 zagueiros hoje, poderia ter trabalhado com o Rezende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente para interno, né, para os jogadores, que não é porque a gente está jogando fora de casa que a gente muda a maneira de jogar. E em contrapartida também nós começamos a sofrer bastante no segundo tempo, e aí nós tentamos alterar para ter um pouco mais de força, e também perde um pouco mais a técnica no meio campo. Mas eu fico feliz, porque a rodagem do elenco em janeiro, fevereiro e março é o que possibilita, e o espaçamento, logicamente, por não ter um jogo de competição ou Sul-Americana ou Libertadores, né, no meio de semana, nessas 2 semanas cheias, possibilitaram a gente a ter hoje, né, talvez também o sofrimento de jogar sábado e terça bem compacto, mas ter 5 dias para hoje, possibilitou a chance de repetir essa equipe. E eu fico feliz porque pela primeira vez fora de casa, a gente consegue render um primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Boa noite, Rogério. Geralmente é falado de um gramado pesado e tal, e você sempre exalta o da Fonte Nova, do futebol rápido. Qual foi o ponto determinante também que a gente pode falar desse gramado, que é muito rápido, né, e que tinha uma desconfiança de como o Bahia iria desenvolver-se diante de um gramado sintético, mas o Bahia hoje pegou um gramado bem mais rápido na temporada, né? Eu acho que dos sintéticos que eu já joguei, né, esse é o melhor sintético, porque ele é rápido, mas é um gramado gostoso de se jogar. A bola percorre com bastante velocidade, não muda a direção. Quando você monta um meio campo como esse que nós temos, ele é visando o toque de bola. E para isso, campo bem molhado, bastante molhado antes do jogo, gramado liso, ele favorece. Precisamos ainda ter mais algumas, não é só o meio campo, né? A defesa, o ataque também tem que funcionar nesse mesmo ritmo, e isso requer um pouco mais de tempo, mas dos gramados sintéticos eu gosto bastante de jogar aqui no Engenhão. Claro, você tem um gramado natural, é melhor, mais macio, mas para rodar a bola, esse gramado é um gramado que ajuda bastante. Rogério, aqui ó. Alan Santos, do BTB Esporte, parabéns pelo triunfo. Queria que você falasse um pouco sobre pressão. A gente acompanha você, a gente está sempre nas coletivas, mesmo lá na Arena Fonte Nova. Fala um pouco sobre pressão, porque a gente sabe que esse ano do Bahia oscilou bastante, entre momentos bons, entre momentos ruins. O torcedor que pegava hoje no seu pé, hoje exalta também o seu trabalho, essa sequência de 5 jogos sem perder. Como não entrar naquela questão do oba-oba? Hoje o Bahia é o 2º colocado, como lidar também com a pressão? Para mim, pressão é o que você está vivendo lá no Rio Grande do Sul. Isso é pressão na vida. Isso é triste, né? Porque a gente você fala de futebol, mas você vai vendo as imagens cada dia, né? Você vê que isso aqui é muito pouco perto do que as pessoas estão passando, né? Isso é pressão na vida, você perder tua casa, perder família, perder, né? E isso é triste, porque, lógico que o futebol para no Rio Grande do Sul, né? Mas é uma reflexão, eu sei que é muita parte, que tudo tem seu momento, né? Mas é muito triste a gente falar de futebol, vendo tanta gente passar por uma situação assim. Cara, meu pai é gaúcho, né? E é muito, muito, muito triste você ver dentro de cidade, assim, isso é muita pressão, porque a gente faz, logicamente, dentro do esporte, né? Mas acho que nós temos 26 ou 27 jogos com 20 vitórias no ano. Perdemos uma final de campeonato estadual, isso gera sempre uma pressão, né? Mas eu repito que a pressão da vida que você leva, putz, essa é a parte mais triste. Eu sempre falo que pressão é morar embaixo da arquibancada, trabalhando com salário mínimo. Pressão é perder tua casa, perder filho, perder família. Isso é pressão. Aqui é esporte, aqui é entretenimento. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo, 3 pontos importantíssimos, desde 86 que o Bahia não tem um começo tão bom assim no Brasileiro de momento assim.
Mas eu queria falar de 2 jogadores, o caso do Everaldo e o caso do Ratão. O Everaldo, ele é artilheiro do Bahia, né? Empata com o Vargas e com mais outro, agora eu esqueci, na artilheiro do Brasileiro. E o Ratão havia ficado quase um mês sem entrar, por exemplo, alguns jogos atrás. Entrou hoje, fez um gol, como fez também muitos jogos na temporada no segundo tempo, né? Como é que você avalia esses 2 jogadores, por exemplo, que podem atuar na mesma função? O Ratão, que chegou a ficar quase um mês sem entrar, o Everaldo sendo o artilheiro do time na competição, dividindo esse protagonismo. Eu acho que cada minuto ele é muito importante, cada minuto você tem uma oportunidade, né? Desde a chegada do Oscar, nós temos 6 jogadores para essa função. E é difícil você colocar todos para jogar. Por exemplo, hoje o Oscar fica fora, o Ratão entra, Ademir e Biel entram. Nós não tem como você usar todos. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar valorizar aqueles que começam, aqueles que entram, a cada vez que jogam, e não se apegar tanto àquele que um vai ficar fora. Não tem como. Não dá para colocar todos. E eu lamento, porque eu gostaria de usar mais. Gilberto, por exemplo, já não joga há um bom tempo. Cicinho não entra há um bom tempo. Iago não entra há um bom tempo. Mas vai chegar o momento que eles já são muito importantes no dia a dia. E vai chegar o momento como o Depena foi importante, como o Ratão foi importante, como o Biel foi importante no Barradão, como o Everaldo foi importante no Barradão. Como o Everaldo fez falta nas finais lesionado, como o Cicinho fez falta no primeiro jogo da final lesionado para entrar numa lateral esquerda. Então, assim, demonstra que é um grupo pequeno, porque o grupo todo praticamente estava aqui hoje, 22 jogadores de linha, tem os que estão lesionados mais sérios e vão demorar um pouco para voltar, mas são caras comprometidos. E cada 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos pode te gerar mais minutos no futuro. E é essa concorrência que a gente tenta estimular. Ratão, facão, fantástico, ataque ao espaço, como a gente pede, Depena, uma bola de camisa 10, uma enfiada de camisa 10, na hora que o Gregory salta para o Jean Lucas, o Ratão já faz o movimento, e nós conseguimos, no segundo tempo, vencer a partida naquilo que o adversário tem de melhor, que é atacar espaço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Portanto, coletiva